Crise entre o departamento de futebol e o CEO Jorge Braga, pelo menos foi isso que o portal UOL trouxe, ele foi favorável ali à venda do PV para a equipe do Internacional. Internamente, o Botafogo queria que esse jogador ficasse mais um período no clube, até mesmo esperando a janela europeia, porque poderia render um pouco mais para o Glorioso. Mas o CEO, e olha muitos números, né? A situação do CEO é diferente. O pessoal do futebol olha desempenho técnico, olha se o jogador pode render mais, pode chegar a uma proposta futura. O CEO olha ali, caixa, vazio. O que eu tenho aqui? Venda de jogador, proposta. Vai render 3 milhões, 2 milhões e pouquinho para o Botafogo? Vende. O CEO pensa mais dessa maneira. E a gente vê ali que algumas coisas não batem, né? O que é pensado, o pensamento do CEO Jorge Braga e o que é o pensamento do departamento de futebol, encabeçado pelo Eduardo Freeland. O pensamento do Jorge Braga, que tem autonomia total no clube dada pelo presidente alvinegro do Césio Melo, é mercado. E o mercado roda assim. Grana, pagamento, tem como entrar aqui, tem como sair daqui. E o futebol é um pensamento diferente, é um pensamento lúdica. Pode chegar uma proposta, pode vir uma proposta. O Braga é o seguinte: tem a proposta, vende. Pode, não sei se pode. Talvez chegue, não chegou. Então você tem ali a diferença do lúdico e já do fato concreto. São dois pontos, são duas visões bem diferentes e bem distintas. Com a venda do PV e o empréstimo do Souza, uma maneira de pelo menos colocar um pouco mais para frente algum tipo de problema salarial. Sou Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável pelo canal do TF, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Esse daqui é o nosso segundo de hoje. Porque o Giro de Notícias ontem entrou 11h30 da noite, coloquei um pouco mais cedo, por causa que eu estava doido para falar a respeito do PV. Então eu não segurei para colocar esse vídeo hoje pela madrugada, entrou um pouquinho antes. Se vocês não viram, vejam, ele estará passando ao final aqui do Giro de Notícias, do lado aqui nos vídeos relacionados, ou aqui na minha cabeça, vocês podem procurar também. Caso vocês não tenham visto, vejam os outros vídeos do canal. É muito importante que vocês deem essa audiência para esse careca que vos fala. E esse nosso conteúdo está em nome de OneFootball, que é parceiro do canal do TF, é o aplicativo mais completo do mundo de futebol. Se você não tem baixado, baixe. Hoje nós temos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A, e através do OneFootball você tem as estatísticas dos jogos que estão acontecendo. Tempo real, estatísticas, tem tudo. O OneFootball é o melhor e mais completo app de futebol do mundo. Do Brasil nem se compara. Não se compara. Então baixa o OneFootball, o link está aqui, ó, na descrição. A base do Botafogo às vezes é muito criticada pelos torcedores, mas se não fosse ela, o alvinegro estaria numa crise financeira muito maior. De 2015 para cá, o alvinegro vendeu aproximadamente 13 milhões de euros com seus jogadores. Isso mesmo, 13 milhões de euros. Vamos a algumas negociações aqui para vocês terem uma ideia. Ribamar foi vendido ali em 2015 ainda por 2 milhões de euros. Matheus Fernandes, aproximadamente por 4 milhões de euros. Igor Rabelo, esse foi vendido em reais. O zagueiro Glauber, que nem chegou a atuar pela equipe de cima, por 500 mil euros. Lucas Pimenta, também que nem chegou a atuar pela equipe de cima, 400 mil euros. Jonathan, lateral que também veio nessa situação com o Nova Iguaçu, foi vendido para o Almeria por 1 milhão de euros. Ezequiel, jogador que o Botafogo negociou com o futebol japonês, 1,2 milhão de dólares. Luiz Henrique, a parte foi vendido no total por 8 milhões de euros, mas a parte do Botafogo é de 3,9 milhões de euros. Caio Alexandre foi vendido no começo desse ano por 2,5 milhões de dólares para o mercado norte-americano. O alvinegro ainda mantém 30% de Glauber, Pimenta e Ezequiel, tem 12% de Igor Rabelo, 12,5% de Jonathan e 5% de Luiz Henrique. Se a gente pegar lá atrás, o Botafogo já havia vendido o Vitinho por ali 10 milhões de euros e o Dória por 6 milhões de euros, além de outros jogadores ali antes de 2015. A base tem salvado financeiramente o Botafogo. E se a gente parar para pensar, é uma base que você não tem nada de estrutura, é a pior das 12 grandes do futebol brasileiro, a pior. Não estou brincando, é a pior dos 12 grandes. Pior do que várias equipes pequenas, até do Rio de Janeiro.
Nova Iguaçu tem uma estrutura muito melhor que a do Botafogo. Com crise financeira, porque esses contratos, o Botafogo vendeu 13, poderia ter vendido 26, 40 milhões. Se o Botafogo tivesse em um momento positivo, pudesse segurar alguns desses jogadores. Por exemplo, Lucas Pimenta e o Glauber. Eles nem chegaram a atuar pela equipe de cima e com muito potencial. Tanto é que estão brilhando no mundo árabe, né? O famoso mundo árabe. Imagina se o Botafogo pudesse segurar esses atletas. As coisas poderiam ser muito melhores. Imagina se o Botafogo investisse em sua base. A base é maldita pelos torcedores. Por não, graças a Deus, é uma minoria, mas uma minoria barulhenta. Que o jogador da base entra, é criticado, é xingado. E se o Botafogo ainda tem rodagem, se o Botafogo ainda consegue sobreviver, é graças à base. Se não fosse a base, o Botafogo já não tinha recursos para fazer mais nada. Esses atletas que sobem, que têm algum destaque, eles são vendidos quase sempre por um preço de banana. Por um preço de 2 marshmallows e uma batata, nem Ruffles, uma batata falsificada. Vale a pena você cortar a base ou vale a pena você cortar de outros setores e colocar na base para que ela gere mais para o alvinegro? Fica a dica, hein? Jogo decisivo para as meninas do Botafogo. Se elas não vencerem, o Botafogo voltará para a Série A2 do futebol feminino. E a Débora Rocha gravou um vídeo aqui, ó, tensa, nervosa, ela que acompanha pelo que é impedimento, tudo sobre as meninas gloriosas. Ela fez um vídeo especial para vocês, então acompanhem o que a Débora Rocha tem para falar. Seja bem-vinda aqui ao canal do TF e mande aí tudo o que você tem para falar sobre as meninas gloriosas. Fala, galera do canal do TF, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Rocha, sou fundadora do canal Que é Impedimento aqui no YouTube e também integrante aqui do canal do TF. E hoje vim falar um pouco sobre Botafogo feminino com vocês, porque nesta quinta-feira é a última rodada do Brasileirão. O Botafogo enfrenta o Grêmio fora de casa às 3 horas da tarde. Todos os jogos serão nesse mesmo horário. Falando da posição no campeonato, o Botafogo está em 13º lugar com 10 pontos. E ali perto dele, brigando pela crítica zona de rebaixamento, né? Porque é justamente a partir do 13º lugar que são os times rebaixados, está o Minas Brasília em 12º lugar com 11 pontos e o São José em 14º com 10 pontos. Então também são partidas aí que a gente tem que ficar de olho. Minas Brasília contra o Palmeiras, o Minas Brasília jogando em casa, e o São José contra o Napoli jogando fora, mas o Napoli já está rebaixado. E o que precisa acontecer então para o Botafogo permanecer na Série A1? Se o Botafogo vencer o Grêmio, a gente tem que torcer apenas para o Minas Brasília perder para o Palmeiras, o que acredito que seja provável que aconteça. O Palmeiras tem chance ainda de terminar o campeonato em primeiro lugar se o Corinthians perder pro Avaí Kinderman. E se o Botafogo empatar com o Grêmio, a gente também tem que ficar de olho na partida entre São José e Nápoles, justamente como eu já havia comentado. O Botafogo vai vir com tudo, o elenco, o time tá completo, não tem nenhuma jogadora suspensa, nem lesionada, então tem total condição de sair com essa vitória. O Grêmio hoje está em 6º lugar com 24 pontos, já está classificado, mas disputa para ficar na frente do Internacional, para se classificar no ano que vem para a Supercopa do Brasil. Só vai se classificar um time por estado e hoje o Internacional tá na frente do Grêmio. Falando agora do extracampo, porque influencia bastante, né? A gente sabe disso e eu acho muito importante pontuar, porque honestamente eu já tô bem orgulhosa das gloriosas estarem ainda na última rodada competindo pela permanência na 1, visto tudo que elas passaram durante aí essa temporada. Fora as lesões, como jogadoras importantes como Gabi Louvain, Chayane, a Camila, que chegou nessa última temporada, é uma jogadora experiente de A1. Fora as lesões, o Botafogo sofreu muito com o que a instituição vem fazendo com a categoria do futebol feminino. Para quem não sabe, o clube acabou com a categoria do sub-18 do futebol feminino naquela leva de demissões. E além de ter acabado com a categoria de base, categoria essa que já forneceu 2 jogadoras para a seleção brasileira, que hoje jogam no profissional, a Gabi Louvain e a Emily Assis, além disso, também demitiram o psicólogo e a auxiliar técnica e preparadora física do time profissional. E as meninas, elas têm que lidar com toda essa pressão sem nem ter um profissional de psicologia ali com elas para ajudar, né? Justamente a trabalhar
o psicológico, e a gente sabe que o psicológico afeta diretamente no desempenho dos atletas em campo. Eu tenho certeza que elas têm total condição de vencer essa partida e permanecer na elite do futebol feminino. Isso é muito importante também, justamente porque essa continuidade na A1 vai fazer com que elas adquiram a experiência necessária, a malícia, o feeling ali de estar disputando na elite, o que muitas vezes quem acompanha os jogos sabe que faltou ali em alguns jogos pontuais. A gente conseguia jogar bem, a gente conseguia ficar de igual para igual em questão técnica com times que têm muito mais investimentos, por exemplo, os times de São Paulo, mas às vezes a gente não conseguia segurar o resultado justamente por essa falta de experiência, essa falta de malícia. Fora a questão financeira, de visibilidade, a permanência na A1, ela traz mais visibilidade na atração de novos patrocínios, por exemplo. E também, galera, mandem mensagem para as meninas, para as gloriosas, antes do jogo, falando que vocês acreditam nelas, no potencial delas. Elas merecem, elas honram a camisa do Botafogo como ninguém. Vai ser muito importante para elas nesse último jogo, para elas entrarem ainda mais com garra, com força de vontade, deixarem ali o sangue em campo e voltarem para o Rio de Janeiro, se Deus quiser, com a permanência na A1. Os perfis delas vocês encontram lá no meu Instagram também. Sempre nos vídeos de pós-jogo eu comento o arroba de cada uma delas, então é só conferir lá nos comentários das publicações do que é impedimento. Qualquer coisa é só me pedirem no direct também. Vamos apoiar as nossas meninas, vamos mostrar que elas podem contar com a gente também. As redes sociais do que é impedimento você confere aqui na descrição do vídeo. E valeu, TF, pela moral de sempre, de abrir aqui o espaço do canal para atualizar as pessoas do que tá rolando nos bastidores das nossas gloriosas. Vamos torcer para as meninas, que tudo dê certo para as gloriosas botafoguenses, e sigam as páginas da Débora aqui na descrição. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um vídeo chega ao fim aqui ao canal do TF. Mais tarde nós teremos o nosso Noite Alvinegra por volta das 19 horas. Os vídeos hoje voltaram para os seus horários. Caso não aconteça nenhuma bomba, né? Se acontecer uma bomba, eu volto antes, né? Que aqui no canal do TF, vocês sabem, tudo o que quer saber em primeira mão sobre o Botafogo, vocês encontram aqui. Então inscrevam-se, né? Dê essa moral para esse cara que vos fala. Beijo, tchau, tchau, fique com Deus e fui! Tamo junto sempre, valeu!